Vamos dar início à nossa live de estudo, nossa escola bíblica. A nossa escola bíblica na Luterana Livre está acontecendo às sextas-feiras. Algumas sextas-feiras a gente se reúne na igreja para compartilhar da palavra de Deus. E agora que a gente não pode estar reunidos, na igreja, a gente está reunido aqui num meio, num canal que é mais fácil para a gente se conectar, para a gente aprender também da palavra de Deus. Já vamos estar começando o estudo. Compartilhe com os seus amigos, vamos aprender. Eu gosto muito de compartilhar os livros da Bíblia. Talvez vocês devem perceber no meu Facebook, eu estou compartilhando bastante vídeos do Antigo Testamento. Eu gosto do Antigo Testamento, mas é uma forma também de incentivar a você também a estudar, Porque todo mundo com quem eu converso sobre estudo bíblico, sobre estudo da Bíblia, fala que eu começo a ler a Bíblia, chego lá nos livros onde fala sobre gerações, fala isso, fala aquilo, e eu não consigo finalizar. Então eu estou fazendo esses estudos principalmente do Antigo Testamento. Por quê? Para você ver que é fácil de estudar, para você ver que é prático, para você ver que todo mundo consegue. E os profetas principalmente, Então hoje a gente vai estudar um pouco, fazer uma introdução ao livro do profeta Jonas. Jonas, aquele que você já ouviu a história, que foi engolido por um grande peixe. Hoje eu não vou focar muito nessa questão. A gente vai estudar outras questões e a gente vai aplicar também esse livro. O que é aplicar? O que esse livro traz para a nossa vida, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vai compartilhando. Dessa forma você estará ajudando o nosso ministério, compartilhando com outras pessoas, para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Então, antes de falar sobre o livro de Jonas, antes de falar sobre Jonas em específico, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Vou voltar um pouquinho no tempo para a gente ver o que acontecia antes, por que Jonas foi enviado para Nínive, por que Jonas se recusou a fazer o que Deus pediu para ele fazer. A gente vê lá no comecinho da Bíblia que Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Abraão e falou que a descendência dele seria o povo da aliança dele. Então esse povo, ele passou por muitas dificuldades, ficaram no Egito, ficaram em cativeiro no Egito. Naquela época o Egito era grande potência. A gente vai ver no Antigo Testamento todo, sempre nações querendo ser potências. Sempre todo o problema que acontece no mundo até hoje é nações, países, querer ser grandes potências, querer ser maiores. E naquela época não era diferente. Todas as guerras que acontecem, se você ver todas as guerras que acontecem hoje, são porque nações querem ser maiores, querem ser grandes potências. E lá naquela época que eles foram cativos no Egito, o Egito era grande potência. Aí eles saíram para o deserto, chegaram na Terra Prometida, dividiu as 12 tribos, teve os juízes. Daí finalizou os juízes, veio os reis com o rei Saul, depois rei Davi, depois rei Salomão. Quando finalizou o reinado de Salomão, o reino se dividiu. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era composto com 10 tribos das 12 tribos, que era o reino de Israel, com a capital Samaria. Então esse era o reino do norte, o reino de Israel. E o reino do sul era o reino de Judá, com a capital Jerusalém. Então eles se dividiram. Ali já começou as tretas. E nesse tempo do período de Jonas, que foi no período de 785 a.C., a Assíria estava sendo a grande potência naquele tempo, estava se levantando para ser uma grande potência. A Síria, com A no começo, a Síria. Então a Síria estava dominando o negócio, estava dominando
E eles eram um país, uma nação muito perversa. E a capital da Síria se chamava Nínive. Nínive, que é a cidade onde a gente vai ver no estudo de hoje, onde Jonas foi enviado. Então eu fiz essa retrospectiva para vocês, para a gente entender um pouco. Então, Jonas, a gente vai ver aqui no capítulo 1, eu vou ler para você, no capítulo 1 do livro de Jonas, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então Jonas, ele fugiu de Deus. Deus mandou ele ir para Nínive. Eu trouxe um atlas aqui, um atlas bíblico, e eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai dar de aparecer aí no vídeo. Então a gente vê aqui, ó. Aqui é Nínive. Aqui é Nínive. E aqui Jonas estava. E aqui é a direção para ir para Tarsis. Então Jonas, em vez de ir para cá, ele fugiu para o lado oposto. Pegou um barco e veio para cá. Né? Então, de onde Jonas estava, Nínive era cerca de 1.000 quilômetros. Era longe. E ele quis fugir de Deus, ele não quis saber de obedecer o que Deus falou para ele. E por que será que Jonas não quis obedecer a Deus? Você já se fez essa pergunta? Por que Jonas foi desobediente a Deus? A gente sempre conhece a história de Jonas, né? Como aquele que foi engolido por um grande peixe. Mas Jonas teve um passado. Jonas teve um passado com os ninivitas, né, com essa cidade cruel, e esse passado afetou nele. Então, naquele tempo onde Deus mandou Jonas ir lá pregar para Nínive se arrepender e voltar para Deus, Nínive era uma cidade cruel, eles matavam as pessoas, eles roubavam, eles faziam de tudo que é ruim, eles faziam naquela cidade. E o exército de Nínive, do Império Assírio, era um exército muito bom. Então eles estavam dominando a parada. Todos os outros povos tinham medo deles. E Jonas não é diferente. A gente vai ver no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro que Jonas não quis ir, porque eles eram gentios. Eram gentios. Né? No Antigo Testamento, os gentios era um nome dirigido a pessoas, a tribos, a povos que não faziam parte da aliança do povo escolhido por Deus, que começou lá com Abraão. Então, Jonas não quis pregar para eles, porque Jonas dizia assim, Jonas pensava assim: se eu for pregar para esse povo vai se arrepender, vai se voltar para Deus e Deus vai perdoar eles. Ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Ele não queria que Deus desse esperança para aquele povo, porque aquele povo era mau. Então Jonas se negou, né? E o que era o passado de Jonas? O que foi o passado de Jonas? Alguns estudiosos dizem que a família de Jonas, mais específico o pai dele, foi morto pelos ninivitas. Então Jonas, entre aspas, queria se vingar desse povo. Jonas não queria pregar a palavra para esse povo, porque para ele esse povo era um povo mau, porque ele não servia a Deus e porque ele teve esse passado, que foi um povo que matou a família dele, destruiu muitos israelitas, mataram muitos israelitas, e ele pensava que se ele fosse levar a palavra para esse povo, eles iam se arrepender e Deus ia perdoar eles e eles não iam ser castigados. Então Jonas não queria de jeito nenhum. Aí Jonas fugiu e ele pegou um barco em direção a Tarsis, igual eu mostrei aqui no mapinha do Atlas antes. Ele pegou numa direção totalmente oposta, para ele nem querer pensar em chegar a Nínive. Mas
Como a gente sabe que nós precisamos viver nos propósitos de Deus, que uma hora ou outra Deus nos pega, Deus nos laça e Deus nos faz voltar. Isso aconteceu com Jonas. Jonas estava lá dentro do barco, né? Essa parte da história que muitos conhecem. Jonas estava lá no barco e veio uma tempestade. E ele dormiu, né? E o pessoal que estava no barco lá, o que está acontecendo? Começaram a jogar sorte para ver quem que era o culpado daquela tempestade que estava quase fazendo o barco afundar. E eles viram que foi Jonas, né? Jonas falou, eu sirvo o meu Deus. E eles questionaram assim, por que esse Deus está fazendo isso com a gente? O que você fez de errado? Então eles jogaram ele no mar, né? E quando eles jogaram ele no mar, veio o peixe e engoliu ele, né? Alguns estudiosos falam que esse trecho pode ser uma parábola, mas Deus age das formas mais naturais, mais sobrenaturais, para que nós venhamos estar firme nos caminhos e nos propósitos de Deus. Então tenha certeza que Deus agiu dessa forma com Jonas porque ele precisava estar no caminho e nos propósitos de Deus. E lá dentro do peixe, Jonas então faz uma oração e se arrepende. Eu até vou ler aqui um trecho da oração que Jonas faz no capítulo 2, versículo 7 do livro de Jonas, diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos desprezam a sua misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então aqui, Jonas buscou a Deus, né? Jonas buscou a Deus, Jonas se arrependeu. Mas mesmo assim, Jonas ainda não estava tendo compaixão com aquele povo. Jonas se arrependeu de ter fugido de Deus, mas ele continuou com o seu coração pesado em relação àquilo que ele queria fazer. Que nem eu falei no início, para quem chegou agora na metade da live, Jonas não queria levar a palavra para os ninivitas, porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem, né? Ele não queria que Deus perdoasse aquele povo, não queria que Deus perdoasse aquele povo que fez tão mal para a família dele e para o povo dele, né? Deus queria que ele Jonas queria que aquele povo se ferrasse mesmo, né? Então Jonas mesmo assim foi contra a vontade, mas foi. E o que aconteceu? Ele chegou em Nínive, provavelmente ele demorou dias para chegar lá na cidade de Nínive, chegou na cidade de Nínive. Nínive era uma cidade tão grande que precisaria levar 3 dias para você atravessar ela, caminhando, né, falando. Então, Jonas atravessou a cidade falando, arrependam-se, 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 em um dia. Então, ele levou um dia apenas para falar, para fazer o povo se arrepender. Nós, às vezes, quem trabalha no ministério, quanto tempo às vezes a gente leva para levar uma pessoa ao arrependimento? E Jonas passou por um dia caminhando pela cidade, que leva 3 dias para você caminhar. Então imagina, ele devia estar correndo e gritando, arrependa-se, Deus vai destruir essa cidade em poucos dias. E o que aconteceu? Todo aquele povo se arrependeu e se prostrou diante de Deus. A gente vê que nesse momento aconteceu o maior avivamento que a gente vê na Bíblia. Cerca de 600.000 pessoas se arrependeram, se prostraram a Deus. Eu chego a me arrepiar. E Jonas, mesmo indo contra a vontade dele, mesmo só falando arrependam-se, 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 as pessoas arrependeram-se, se prostraram para Deus. O rei, a mensagem chegou até o rei se arrependeu, o governador se arrependeu, fizeram um jejum na presença de Deus e houve o maior avivamento na história da Bíblia. E um povo estrangeiro, né? Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes você está fazendo coisas que Deus quer que você faça, mas você não quer fazer. Mas olha só, Jonas passou por um dia trazendo a mensagem de Deus para aquela cidade, que era um povo totalmente pagão.
pagão, que não conhecia nada de Deus, que não entendiam nada de Deus. E o povo se arrependeu e houve avivamento naquela cidade. Vejam bem como Deus é poderoso, né? Então, posteriormente isso, Jonas ficou extremamente irado. A gente vê isso no capítulo 4. Então, o livro de Jonas tem 4 capítulos. Então, decorrendo o livro, a gente já está no capítulo 4. No capítulo 4, Jonas ficou muito bravo, ficou chateado, não quis aceitar que aquele povo, mesmo da forma mal feita que ele fez, todas aquelas coisas, aquele povo se arrependeu, se voltou para Deus. Jonas pediu a morte, Jonas não queria viver mais porque o povo se voltou para Deus e ele entendeu que Deus perdoou aquele povo e eles não iam ser mais punidos de todas as maldades que eles cometiam. Aí, no capítulo 4, Deus diz assim para Jonas, no finalzinho do capítulo 4, Deus diz assim, Jonas daí foi para uma ilha, para um lugar lá, e Deus fez nascer uma árvore para trazer sombra para ele. E Deus diz assim, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? A planta que Deus fez viver e no outro dia Deus fez nascer a planta e no outro dia a planta morreu. Por causa da ordem de Deus. Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguem a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deve eu ter pena dessa grande cidade? Né? Não deve Deus querer salvar aquela nação que Ele criou? Aquelas pessoas que Ele cuidou, né? A sua criação, a sua criatura. E assim finaliza o livro de Jonas, o profeta Jonas. Então, mais alguns dados sobre o livro. Ele não foi escrito no período que aconteceu. O livro de Jonas foi escrito muito depois que Nínive já tinha sido destruída. Aí na história, o povo se arrepende, o povo de Nínive se arrepende, se voltam até Deus, mas igual o povo da aliança de Deus que eles fazem, cerca de 40 anos depois, eles voltam a fazer coisas piores do que eles já faziam. Aí Deus manda outro profeta, Deus manda Naum, né, falar que esse povo ia cair, que Nínive ia cair, a Assíria ia cair, e a Assíria vai lá e derrota o reino de Israel, o reino do norte. Então a Assíria vai lá, conquista o reino do norte, o reino de Israel, pega o povo para ser escravo deles, pega o povo em cativo, faz maior bagunça lá em Samaria, no reino de Israel, e destrói aquele povo. Nunca mais eles conseguiram retornar o povo de Israel. Cerca de 100 anos depois de Jonas isso acontece. E alguns anos depois de que a Assíria pega Israel para cativo, a Síria é derrotada pela Babilônia, a mesma Babilônia que posteriormente leva Judá para o cativeiro. Então, para tu ver como que as coisas estão ligadas, como que as consequências vêm. Aquela cidade se arrependeu naquele instante, mas eles voltaram e eles receberam o juízo de Deus. Mesma coisa aconteceu com a Samaria. Samaria também estava em perdição. O reino de Israel também estava em perdição. O que aconteceu? Deus usou a Síria para destruir eles. E a Síria precisava ser punida, né? Ia vir consequências do pecado deles. Deus enviou a Babilônia para destruir eles, né? E depois de tudo isso, vai vir mais reinos querendo ser potências, que nem eu comecei a live falando sobre isso, nações querendo ser potências. Posteriormente da Babilônia a gente vê Roma querendo dominar. Quando Jesus vem, Roma é a potência. E hoje, nos dias de hoje, tá
tá aí nas notícias, a gente vê as coisas acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo. Por quê? Porque o homem quer ser maior que Deus, porque as pessoas não entendem o juízo de Deus, porque as pessoas não entendem, se elas estão no mau caminho, o juízo de Deus vai vir. A palavra de Deus está sendo lançada, a palavra de Deus está sendo lançada todos os dias aqui, através de uma live. A palavra de Deus está sendo lançada todos os dias, através de louvores, através de pregação na igreja, em todos os lugares, na Bíblia. Mas a consequência de Deus vem para todo mundo. Então, a gente pode tirar algumas lições. Agora eu quero fazer uma aplicação desse livro, de tudo que a gente viu agora, a parte mais histórica, digamos assim, do livro. Agora eu vou fazer uma aplicação, né? Então Deus ensina 3 lições para nós através desse livro. A primeira lição é que Deus ama a todos. Deus ama a todos. Deus ama você. Você aí que está assistindo esse vídeo, que está talvez agora ou depois, através de algum amigo, você está assistindo essa live. Deus ama você. Você pode estar em pecado, Deus ama você. Você pode estar na presença de Deus, Deus ama você. Você pode estar na igreja, Deus ama você. Você pode estar fora da igreja, Deus vai continuar amando você. Você pode estar fazendo coisas boas ao próximo, ao seu próximo, Deus ama você. Você pode estar fechando os olhos para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, Deus ama você. Deus ama você, você fazendo coisas escondidas dele, achando que está escondido de Deus, Deus ama você. Deus ama você fazendo coisa ruim para as pessoas, Deus ama você. Deus ama você que está fugindo de Deus. Deus ama a todos. Deus amou aquele povo. Nínive, que era uma cidade sanguinária, Nínive que destruiu o povo da sua aliança, Deus amou aquele povo. Então Deus ama a todos nós. Deus ama o pecador. Deus ama aquele que está na presença dele. Então a palavra é: Deus ama você. Outra coisa que a gente tirou de lição desse livro de Jonas é: ninguém pode fugir de Deus. Aí que tá. Deus ama você que está em pecado. Deus ama as pessoas que estão em pecado. Deus ama as pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus. Mas você não pode fugir dele. Você não pode fugir da presença dele. Mais cedo ou mais tarde Deus vai te laçar e vai te levar. Talvez Deus vai te laçar igual fez com Jonas, dentro da barriga de um peixe. Talvez Deus vai te laçar no momento onde você vai estar destruído. E a única coisa que você vai fazer é estar na presença de Deus. Porque Deus ama você. Você pode estar fazendo tudo errado. Deus vai pegar você um dia, né? Porque ninguém pode fugir de Deus. A gente até tenta fugir de Deus. A gente até tenta esconder de Deus. A gente até tenta fingir que está fazendo as coisas corretas. Mas ninguém pode fugir de Deus. Jonas estava no porão de um navio e ele não pôde fugir de Deus. Deus pegou ele. Então leve essa lição para a sua vida. E outra lição que a gente aprendeu: Deus controla todas as circunstâncias. Esse é um ponto que eu quero tocar nesse dia. Deus controla as circunstâncias naturais e as circunstâncias sobrenaturais. Olha o que a gente está vivendo hoje. Vamos olhar ao nosso redor. Deus controla isso. Deus está controlando as coisas sobrenaturais. O que é coisa sobrenatural? Coisas que não estão ao nosso alcance, coisas que a gente acha que não existem. Deus controla isso. Por exemplo, Deus cura. Deus pode curar você. Deus restaura saúde onde médicos falam que não existe mais. Deus cura. Isso é algo sobrenatural. Deus controla as situações sobrenaturais e naturais. Principalmente, creia que Deus controla as situações sobrenaturais. Jonas foi engolido por um peixe e saiu vivo. O que é uma pandemia perto disso? É uma tribulação muito grande, mas Deus está controlando. Deus controla essas situações.
Deus controla a nossa vida. Nada acontece sem a ordem de Deus. Nada na sua vida acontece sem que Deus queira. A sua vida e a minha vida acontecem porque Deus quer. E nos planos de Deus e no caminho do Senhor. Então a mensagem do livro enfatiza no amor de Deus pelo seu povo, no amor de Deus por mim e por você, para nós vivermos o propósito dele, para nós estarmos na direção que ele quer. Nós podemos estar de costa para o caminho que ele quer para nós, mas Deus vai fazer nós voltar. E nós vamos voltar, você vai voltar, creia nisso, você vai voltar para o caminho que Deus quer para você. Então a principal lição para nós cristãos, você que é cristão, da nova aliança, porque nós somos da nova aliança, quando Jesus veio, Jesus rompeu aquela palavra que dizia, dentro da aliança e fora da aliança. Não, todo mundo está dentro da aliança, ninguém mais está fora. Deus veio para os gentios, para os judeus, Jesus veio para mim e para você. Jesus veio para romper esse paradigma onde onde só alguns poucos eram da aliança. Não, todo mundo faz parte da aliança. Então nós, da nova aliança, Deus deseja nos usar com misericórdia para que todos os pecadores, que nós devemos nos dispor e anunciar o evangelho em todo mundo, independente das nossas emoções. É como se Deus, por meio de Jonas, está dizendo assim para mim e para você: vá de má vontade, mas vá. Vá contrariado, mas vá. Se não quer pregar a graça, pregue o juízo, mas vá. Então a palavra de Deus para nós essa noite é: vá. Nós precisamos ir. Qual é a Nínive que Deus está chamando você? Será que Deus está chamando você para viver a misericórdia, para viver o amor de Deus, para pregar o sobrenatural dele na vida das pessoas, para orar pelas pessoas? Deus está buscando pessoas, Deus está pedindo para as pessoas se levantarem em clamor e em oração. Será que a sua Nínive não é todo dia, toda semana se colocar em oração pelas pessoas? Pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que precisam de restauração, pelas pessoas que precisam de cura? Será que a sua Nínive não é ir lá abraçar ao caído? Será que a sua Nínive não é mostrar que você se importa? Não apenas em rede social, mas abraçar o próximo, ter compaixão, ter amor. Não que nem Jonas passou gritando, arrependa-se, não. Chegar e mostrar a compaixão e o amor que Deus tem para com todo mundo. Então Deus está falando: vá de má vontade, mas vá. Vá contrariado, mas vá. Se você não quer pregar a graça, pregue o juízo, mas vá. Então, a palavra de Deus para você, para mim, essa noite é: vamos juntos. Vamos juntos em comunhão, vamos juntos em unidade, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, a nação santa que Deus separou. Vamos juntos em unidade, amar mais, orar mais, clamar mais, estar mais na presença de Deus, buscar mais viver o amor de Deus. Deus está buscando pessoas nesse dia que estejam na presença dEle, que estejam apenas na presença dEle, em espírito e em verdade, que não fujam dEle. Jonas fugiu de Deus, Deus o encontrou. Não fuja, não deixe Deus encontrar você, talvez numa situação de desespero. Então, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, nesse estudo sobre o livro de Jonas, nessa aplicação que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para a minha vida. Eu quero convidar você agora, vamos orar antes de encerrar. Eu quero que você deixe perguntas também. Se você tem alguma dúvida, deixe perguntas nos comentários. Comenta como que foi a live para você. Se você chegou na metade desse vídeo, dessa live,
Posteriormente, esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar salvo aqui também, assista do início. No início eu compartilhei alguns contextos históricos sobre o livro de Jonas, então assista tudo, acompanhe e deixe seu comentário. O que você achou da live? Alguma dúvida? Se tem alguma curiosidade que você gostaria de saber, compartilhe com a gente quer saber de você. E também vamos orar neste momento. Quero convidar você, aonde você está agora, feche seus olhos, fique com o celular na sua mão e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nesse momento estou em Tua presença, Pai, para louvar o Teu nome. Dizer que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória nessa noite, Deus. Que o que estejamos fazendo seja para a Tua glória, Deus. Que pessoas que estão aqui neste momento assistindo essa live, pessoas que estão conectadas, elas possam sentir a Tua presença, entender o Teu amor que não muda, independente se somos fiéis ou não, mas Deus quer a nossa fidelidade. Então que o Senhor possa nos ajudar, nos manter firme. Senhor Deus, também eu quero clamar por pessoas que neste momento estão em leitos de hospitais, Deus. Levante uma nação que esteja de joelhos, clamando por pessoas que estão precisando de oração, Deus. Familiares que estão desesperados nessa noite. Pessoas que estão em hospitais esperando vagas, Deus. Senhor, eu quero clamar por essas pessoas, Deus. Que o Senhor possa se fazer presente, trazendo tranquilidade, Deus. Eu quero clamar por cura. Nós sabemos que o Senhor age no natural e no sobrenatural. Mas o Senhor quer uma nação. O Senhor quer que se levante um exército de pessoas que estejam com o joelho no chão, Senhor, clamando por restauração, por cura, Deus. Senhor Jesus, eu quero orar por cada pessoa, por cada vida, por cada casa que está neste momento acompanhando, Deus. Que o Senhor possa se fazer presente em cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu quero agradecer você que acompanhou. E como eu disse antes, deixe seu comentário, comente o que você achou dessa live, comente alguma dúvida, comente talvez a parte mais interessante que você achou e compartilhe também esse vídeo. Você compartilhando vai estar ajudando o nosso ministério e também vai estar ajudando pessoas a conhecer mais do amor de Jesus e da palavra dele. Então, sexta que vem vamos estar fazendo mais lives, aproveitar esse momento onde estamos, não podemos nos reunir. Então a gente vai estar fazendo lives de estudo bíblico, estudos simples, mais objetivos, assim como esse, mais práticos, que as pessoas consigam entender que estudar a palavra de Deus é simples, é fácil. Então, semana que vem vamos estar fazendo mais uma live, vou estar compartilhando na rede social o tema. Se você também quiser conhecer algum livro da Bíblia, aqui no meu Facebook ou no meu canal do YouTube, vai ter também vários vídeos de vários livros, tá bom? Então, se você precisar de ajuda para estudar a sua Bíblia, para conhecer, você fala, ai Carol, eu quero estudar, mas eu não sei. Então pode me procurar, estou à disposição, tá bom? Deus abençoe a sua vida e obrigado por estar comigo aqui. Eu quero declarar o melhor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. E vá, mesmo contra a vontade, vá. Deus abençoe.